Como eu disse, a federação possui 7 características e eu vou falar para vocês dessas 7 características. A primeira característica que possui uma federação é que apenas o Estado maior, o país, possui a soberania e os Estados-membros possuem apenas a autonomia. Então, apenas a União, o Estado Federal, possui a soberania e os Estados-membros possuem a autonomia. Sobre soberania, como vocês sabem, eu já falei em uma aula anterior, na aula 3 sobre do meu mini curso dos elementos do Estado, eu falo que um dos elementos do Estado é a soberania, o elemento político, né? Então consultem lá a aula sobre soberania. Aqui eu tenho que falar dessa característica da autonomia dos Estados-membros, né? E essa autonomia, ela se transfigura em 3 características. A primeira característica é auto-organização e autolegislação. A segunda característica é o autogoverno. E a terceira característica é a auto-organização, né? O que é que... administração. O que é que isso implica em termos práticos? Na questão da auto-organização, é o poder que o Estado tem de criar instituições próprias, né? Então o Estado ele pode criar instituições próprias e por isso a autonomia dele em matéria legislativa, né? É claro que esse poder de criar legislação própria, instituições próprias, é limitado pela própria estrutura traçada na Constituição, o que nós constitucionalistas chamamos de princípio da simetria. O modelo institucional, grande parte do modelo institucional é trazido pela Constituição Federal e esse modelo tem que ser respeitado pelas constituições estaduais, ou seja, os estados têm autonomia legislativa, mas pero no tanto, né? Eles precisam respeitar a estrutura institucional trazida pela Constituição Federal. Um exemplo concreto para vocês. Se a Constituição Federal, como no caso brasileira, é um presidencialismo, não é possível que os Estados-membros, por exemplo, aqui eu estou em Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais institua como sistema de governo o parlamentarismo. Isso não é possível de acontecer. Se o Brasil, a União Federal, é uma república, não pode o Estado de Minas Gerais instituir aqui uma monarquia, digamos assim, no âmbito estadual. Isso se revela pelo princípio da simetria. Existem outros princípios de teor organizacional que também devem ser respeitados, como os princípios constitucionais sensíveis e os princípios constitucionais organizatórios. Sobre esses princípios eu devo falar numa próxima aula, quando eu me aprofundar mais sobre o federalismo brasileiro que eu pretendo fazer aqui nesse canal. Então, a auto-organização ou autolegislação é a capacidade de criação de instituições próprias. A segunda forma de autonomia é o chamado autogoverno. O autogoverno é o quê? É que os poderes estaduais, ou seja, o poder legislativo, executivo e judiciário estaduais, não podem sofrer interferência do poder federal. Então, o poder legislativo federal não subordina o poder legislativo estadual. Ele é independente da União Federal. E a terceira característica é a autoadministração, que revela um exercício autônomo das competências constitucionais por parte do Estado-membro. Competências de ordem administrativa, legislativa, competências de ordem tributária. A consequência é que não há subordinação, por exemplo, entre a legislação federal e as legislações estaduais. É apenas uma questão de competência e eu vou falar sobre isso mais para frente, que essa é uma das características também do Estado federal. Então, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, eles podem criar um Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Minas Gerais. Temos o Estatuto dos Servidores Civis federal, que é a Lei 8.112/90. O Estado de Minas Gerais pode criar o Estatuto dos Servidores Civis do Estado. Não há subordinação entre a legislação federal em relação à legislação estadual. Então, apenas o Estado como um todo possui soberania e os Estados-membros possuem autonomia. Essa é a primeira característica do Estado Federal.